TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC. Nós estamos aqui toda semana com um único objetivo, hein? Levar até sua casa um programa leve, cheio de coisa bacana e com muita informação sobre arte, música, literatura, turismo, cultura, enfim. Nós preparamos cada quadro sempre com muito carinho, buscando trazer as melhores sugestões para que sua semana seja repleta de coisa boa. E você pode sintonizar a TVC em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Pati do Alferes no canal 16. É uma alegria e uma honra poder chegar até a sua casa toda semana e ser recebida sempre com tanto carinho. E se você perdeu alguma coisa na TV durante a semana, não se preocupe. Toda a nossa programação está disponível no nosso site e também nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Basta procurar por TV Correio da Manhã e facilmente você nos encontra por lá. Venha conhecer nossas páginas e interagir com a gente. O meu Instagram pessoal você já sabe, né? @SandraBritoWaiter. Eu espero você. E no programa de hoje você vai ver. Vamos conferir como foi a Bienal Internacional do Livro que aconteceu no Rio de Janeiro. Vamos curtir o clipe da nova música de trabalho do cantor Moses Christopher. Uma entrevista com a professora e apresentadora Rosina Mello. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre mais um grande nome da literatura, Cornélio Pena. O programa de hoje está imperdível. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. Em 2023, a Bienal do Livro do Rio completou 40 anos. Valiosa por manter o livro no centro da cena cultural brasileira como experiência ampliada, compartilhada, inovadora e multimídia, a Bienal é uma celebração única e aparece com destaque no hall dos maiores eventos literários do mundo, hein? Após 20 edições, a Bienal do Rio vem confirmar o quanto os livros constroem e refletem a sociedade e o quão responsáveis são por atestar sua importância para a educação e a cultura de um povo, sob as perspectivas histórica, econômica e social não só para o Rio de Janeiro, mas também para o país. É com esse sentimento de grandiosidade e alegria que visitamos a Bienal e que, a partir de agora, compartilhamos com você de casa essa experiência. Acompanhe comigo! O Cultura na TVC está aqui no Rio Centro para conferir a 21ª edição da Bienal Internacional do Livro aqui no Rio. Esse ano o evento está comemorando 40 anos e nós vamos dar um passeio aqui para ver o que temos de estandes, de artistas, autores, tudo que esse evento grandioso tem para oferecer para você. Nesse momento nós estamos aqui no Pavilhão Azul, mas também vamos visitar o Pavilhão Laranja e o Pavilhão Verde e você é nosso convidado.
Nosso amigo Moses Christopher acabou de lançar nas plataformas digitais um novo trabalho, a música Imagination, que gentilmente nos foi enviada e que agora vamos dividir com o público brasileiro. Moses, é uma alegria para nós aqui do Cultura poder divulgar em primeira mão mais um hit de sua carreira. Se você aí de casa ainda não conhece, procure por ele no Spotify, no YouTube, eu tenho certeza que você vai adorar. Por enquanto, vamos conferir com a gente esse super lançamento, Imagination, de Moses Christopher. Open up your eyes, open up your mind, look inside and you will be set free. Open up your eyes, open up your mind, look inside and you will be set free. Use your imagination, imagine another nation where everybody lives in peace. Use your imagination, imagine an evolution where people live in harmony now. Hey, use your imagination, imagine another nation where everybody can be free.
E nós vamos continuando aqui com Cultura na TVC. E você que é nosso convidado já sabe que toda semana a gente tem uma pessoa aqui convidada muito especial para falar um pouquinho sobre questões que envolvem cultura, educação, artes, e hoje não será diferente. Nós temos aqui, com muita alegria, recebendo aqui no estúdio, a nossa colega de TVC, professora Rosina, que vai falar com a gente sobre um evento super especial que vai acontecer amanhã, né, Rosina? Seja muito bem-vinda ao Cultura na TVC, uma alegria te receber aqui. Vocês já estão acostumados, recebam Rosina de Mello comigo. Sandra, muito obrigada pelo convite, eu me sinto muito honrada em estar aqui no seu programa. Gente, amanhã, às 3h, no Brisa Bar, entrada franca, gratuita, ninguém vai cobrar nada, a não ser se você consumir alguma coisa, tá? Senão o bar me mata. Nós vamos fazer um bate-papo, é uma roda de conversa com alguns especialistas sobre psiconeuroimunologia. Aí, traduzindo isso, uma psicóloga que trata da emoção e saúde, um médico-terapeuta oriental e de outras terapias que cuida da dor, tem até a clínica da dor, o Alexandre Shedd, que muita gente em Petrópolis já conhece, e nós vamos mostrar e debater e conversar com a plateia que estiver lá. Você pode fazer perguntas para entender como as minhas emoções afetam o meu sistema imunológico, causando doenças. Esse é um tema atualíssimo, Sandra. A neurociência possibilitou a junção de outras áreas para nós entendermos cada vez mais e melhor como nós funcionamos. O que tem a ver a nossa emoção, pode ser de medo, alegria, tristeza, euforia, quando você ganha alguma coisa maravilhosa, como afeta o funcionamento do organismo. E aí eu acho que a gente precisa aprender para a gente poder se entender. Se entender e até procurar outros meios que não aqueles convencionais, porque nem sempre funcionam, né? Pois e essa ciência nos mostra isso, como que está tudo interligado e como que a gente pode trabalhar na cura dessas mesmas doenças, né? Que assunto interessante, né, Rosina? Pois é, olha só, eu falo que eu sou diabética, Sim. Mas a primeira impressão que a gente tem em relação ao diabetes, e aí, desde que eu me descobri diabética, eu venho estudando uma coisa e outra, uma coisa e outra. Na minha casa, quando eu ainda conseguia ler livro, por conta da visão que eu estou perdendo, que tem a ver também, não é só com outras coisas que eu prefiro não comentar, tem a ver também com a diabetes que eu desenvolvi. Certo. Foram 2 fatores, não só. E por que eu desenvolvi a diabetes? Por conta de uma bagagem de vida dos 2 aos 19 anos. Então, naquela época, tudo o que eu vivi de experiência dentro de casa, não foi na rua, foi dentro de casa, causou em mim um estresse, uma condição de estresse permanente, contínuo, que prejudicou o meu funcionamento. Certo. O funcionamento do meu organismo, porque não foi um medinho aqui, um susto ali, um aborrecimento. Não, era 24 horas. Foi um acúmulo de emoções. emoções. Um acúmulo de emoções tensas, que não paravam, não tinham desligamento, e aí comprometeu o meu organismo. E aí veio, tiro aí do... Então veio o desenvolvimento de doenças que culminaram no diabetes. Então, uma alteração hormonal, no sistema reprodutor, uma alteração de sono, alteração de peso. Então, desde que eu me descobri diabética, eu venho estudando essas coisas. Mas eu não sou a especialista. Mas eu tive bons contatos de especialistas que me chegaram a... Eu quero divulgar isso para o mundo. Entendi. Quanto mais gente eu puder divulgar, eu vou divulgar. Porque eu sou sequelada, digamos assim, por conta dessa questão da emoção permanente, mal vivida, mal elaborada,
mal internalizada, porque você passa a viver em permanente tensão. A minha tensão na infância e na adolescência era tanta que, vamos supor, eu estava saindo do colégio, já estava andando sozinha de ônibus, ia para o ponto do ônibus. Se o ônibus atrasasse, eu ia chegar atrasada em casa. Uhum. E as consequências seriam dolorosas. Eu desmaiava. Eu ficava numa tensão tão grande que eu entrava em colapso, desmaiava. Antes de acontecer, aquele medo de que algo pudesse acontecer com você. Era a tensão porque o ônibus não chegava. Porque a tensão era constante. Sim. Entendeu? Era permanente. Então eu desmaiava. Gente, o que eu desmaiei nessas ruas de Petrópolis, esperando o 6 do Valparaíso, você não tem noção. Era ele atrasar e eu não aguentar a tensão, meu organismo me apagava. E nesse momento, quando você fala assim, que você tem certeza que foi esse acúmulo de emoções, de situações, de momentos de tensão que te levaram a desenvolver uma diabetes. Quando você diz isso, lá atrás, você já tinha essa noção que isso poderia te causar algum problema no futuro? Não tive. E na época... Nem orientação, né, Rosena? Nem orientação. Não, na época, até essa questão da diabetes era muito pouco desenvolvido. Os médicos entendiam um pouco. A medicina avançou muito depois da década de 80. Né? Isso acontecia em 70, eu sou de 60. Então, tem uma longa história aí. E desenvolveu muito. E até fui a um congresso, foi quando? Em 86, conversar com um médico. Eu já estava procurando por minha conta, autodidata. Eu não sabia que eu era diabética. Aí eu fui a um congresso e era um médico que estava apresentando uma novidade. Falava de ovário policístico, já estava começando essa linha das emoções interferindo na saúde. Certo. E aí eu comecei a pesquisar e buscar, eu tenho livros que falam saúde do cérebro, já era o início lá mais comprovado de pesquisas da neurociência. E você pode melhorar a sua saúde cuidando do cérebro. Alimente seu cérebro. Aí veio a nutrição, neuronutrição. E aí eu comprava livro, bebia. E depois eu me descobri diabética. Eu não consigo cuidar perfeitamente de mim. Não consigo. Mas eu tenho noção. O que agora... Porque assim, a gente cuidar da gente é muito difícil. Difícil, né? É mais fácil a gente cuidar do outro. Então eu tenho que assumir isso. Mas eu acho que hoje, pós 60 anos, que eu não tenho vergonha da minha idade, eu adoro a minha idade. Nem tem porque tem. Pós 60 anos, eu tenho outra compreensão de tudo. E eu falo, não, eu não posso guardar isso para mim. Eu não sou a psicóloga, mas eu fiz a terapia, eu tive bons terapeutas. Eu não sou a médica, eu tenho um bom médico que me acompanha, mas eu tenho que falar, eu tenho que abrir para as pessoas entenderem o que está acontecendo com elas. Porque tem gente que tem mais disciplina e consegue se cuidar melhor. Isso. E o problema da diabetes não é só o doce. Né? O cérebro não funciona sem açúcar. Parte daí. Se você tiver uma crise de hipoglicemia, você morre mais rápido que se tiver de hiperglicemia, que é alta taxa de açúcar no sangue. Né? Ele não funciona e você morre. Por isso que quando o jovem bebe e entra em coma alcoólica, tem que dar glicose na veia para ele viver. Voltar rápido. Voltar rápido. É por isso que se dá glicose na veia, porque o álcool acaba com o seu sistema, né? E aí acaba com açúcar no cérebro e você morre, você apaga. É muito complicado. E aí tudo isso a partir de emoções próprias, você começou a pesquisar, se interessou pelo assunto e fez com que tantos anos depois você pensasse em um evento que pudesse convidar pessoas especialistas na área
para alertar outras pessoas sobre isso. É por isso que vai ter o evento amanhã? É com esse intuito, Rosina? É exatamente com esse intuito. É claro que na divulgação eu não falei isso, mas até a psicóloga que vai conversar, ela também viveu isso. E ela é enfermeira, então ela primeiro estudou um pouco da medicina, enfermeira formada, não é só a técnica, ela é enfermeira formada, ela é psicóloga formada. Então, tem outras especialidades e ela viveu isso no corpo, porque cada um de nós, em algum momento da vida, a gente somatizou uma raiva, uma amargura, um medo, alguma coisa pode afetar. Tem gente que fala de uma desilusão, uma perda. Quantas pessoas defiam num luto? Sim. E às vezes não é um luto porque a pessoa morreu, mas porque perdeu um amigo, porque perdeu um amor. Isso. Né? Que a pessoa está viva, não é o luto porque quando a gente fala luto, pensam logo na morte, mas o luto é a perda que você falou. Entendeu? A separação dos pais, muitas crianças não sabem lidar com isso. Bem com isso, né? E adoecem. E aí parece que ficam agitadas, porque é um sintoma. E aí a mãe acha, o médico não entende direito, a moda é dar remedinho. Não vou falar. É isso. Que é melhor não arrumar encrenca. Mas muita coisa é isso. Acontece assim. Vou dar um exemplo da minha filha. Eu sempre, desde que minha filha entrou no colégio, 3 anos, para ver como é que a coisa é séria, tá, gente? Minha filha entrou no colégio aos 3 anos de idade, perto de casa, eu arrumava ela toda bonitinha, com aqueles lacinhos, toda bonitinha, cheirosinha para ir para o colégio. A gente ia andando, porque não fazia sentido pegar o ônibus, era perto, e o ônibus era contramão, né? Então, ia andando, aí encontrava com os amiguinhos no colégio. Quando ela chegou no CA, que é a época do CA, ainda não tinha esse primeiro ano, a escola passava para o turno da tarde. E aí mudou a rotina. Eu tinha que acordar cedo para trabalhar, não ia mais levá-la para a escola. Tinha que levá-la para a casa da avó. A avó é que iria, na hora depois do almoço, levá-la para o colégio. À tarde, ou eu ia buscar, ou ia a avó. Às vezes eu não chegava para buscar, porque eu, professora, dando aula manhã e tarde. Você conhece essa história. Essa rotina. Essa rotina. Então a gente tem que ter tudo organizadinho. O que aconteceu com ela? Começou a sangrar. Mudou a rotina dela e ela não sabia lidar com isso. Porque com a avó era diferente. Era a avó, única neta, para mostrar que tinha uma relação afetiva muito forte, mas não era a mãe. E ela começou a sangrar pelo reto, pelo intestino, para as pessoas entenderem direitinho. Pelo intestino, pelo reto. E não houve jeito da gente descobrir, foi para tudo quanto era médico, proctologista. Menina com 6 anos. Fez dieta, foram 2 anos de médico e exame de sangue mensal para acompanhar perda nutricional, crescimento, tudo. E sem descobrir o que era. E eu falava, é emocional, porque mudou a rotina. E que não sei o quê, eu quero levá-la para o teatro. Eu não vou levar para teatro nenhum, porque eu dependia da avó pegar no colégio e levar para a escolinha de teatro. Que tinha uma escolinha perto, muito boa, com uma professora formada na Unirio e que trabalhava com crianças especiais. Você vê a formação da pessoa. E o jogo de cena teatral não era para formar ator, era para trabalhar as emoções. E eu sempre tive essa cabeça, né, assim, meio louca. Aí, quando eu consegui convencer a avó a levá-la para o teatro, e eu saía do colégio e ia buscá-la no teatro, em 3 meses parou de sangrar. Tá vendo? Sangrou 2 anos. Caramba, tudo isso. Era emocional. Era emocional mesmo. Porque ela não sabia lidar, porque adorava a avó,
mas não estava sabendo lidar com aquela avó, atrasava, não lembrava ela de levar o materialzinho da escola, a pastinha com trabalho, estava sempre correndo, atrasada, reclamava. É outra rotina. Não tinha aquela tranquilidade, aquela paz, porque eu acordava cedo para arrumar bonitinho, levava com calma e dali eu ia para o meu trabalho, os lacinhos no cabelo. Então, a atenção para ela apareceu em forma de sangramento. Ela somatizou e era uma criança, e eu sabia de fundo emocional. E o teatro fez ela aprender a lidar com a emoção, com o outro, principalmente com o outro. Porque o que acontece no jogo teatral? Tem a proposta da brincadeira e você não sabe o que o outro vai fazer. E você não pode parar, sentar e chorar porque o outro falou alguma coisa que você não gostou. Você tem que pensar rápido e reagir, aceitando e reconhecendo, validando o outro. Né? Então, depois daí, ela aprendeu a lidar com as emoções. Aí fez teatro, fez dança. Então, isso é extremamente importante. E vendo isso, eu também... E como professora de escola pública no Rio de Janeiro, eu trabalhei na Rocinha, aí pronto. Aí trabalhei no no Chapéu Mangueira, no Pavãozinho, Borel, dei aula no Borel também. Então, eu também procurava estudar para entender a minha criança na sala de aula. Eu digo que eu tenho uma mente muito louca porque eu vou buscando, querendo entender. Enquanto eu quero entender, eu estou lendo, estou estudando, estou lendo, estou estudando. E como agora eu estou, digamos assim, aposentada, eu tenho tempo para distribuir isso, convidar as pessoas para pensarem sobre essas questões. Porque nós somos seres emocionais, tanto quanto racionais. Né? É esse equilíbrio, razão e emoção, que nos constitui. Isso. Então, eu não posso achar que eu vou ser só emoção e a emoção não vai afetar. É a emoção que faz liberar as substâncias químicas para o meu organismo funcionar, bem ou mal. Aí depende de mim. Raciocinar. Né? E raciocinar, exatamente. Como a gente nota isso na escola, dentro da sala de aula, né? As pessoas que só passaram pela sala de aula como alunos não têm essa visão que a gente que está do outro lado da mesa tem, né, Rosina? Cada aluno é um caso, cada aluno tem uma especificidade, uma necessidade e uma história. E todas essas histórias, se a gente fosse ouvir todo mundo, a gente vê que tem um cunho emocional, que tem um problema ali por trás e que muitas vezes, não todas, tem alguns casos que são extremos, mas muitas vezes com uma orientação, com uma conversa correta, com uma terapia, quanta coisa poderia ser resolvida, o que fica fora da sala de aula, porque muitas vezes as pessoas pensam, isso é um problema pedagógico, a criança tem dificuldade de aprender, a criança é resistente a ordens, e não é. Aquilo já é um reflexo de alguma coisa que ela está passando muito séria, maior, né? muito maior, muito internalizada, como você utilizou esse adjetivo, e a gente ali fica muito limitado, porque o que a gente tem naquele momento é o didático, é o pedagógico, e vai além disso, né? É preciso também abrir esse olhar para essa questão também educacional, como que envolve o trabalho, né, de sala de aula, de terapia, para a própria evolução daquela criança como ser humano, né, Rosina? Pois eu falei o exemplo da minha filha, porque era uma relação afetiva com a avó. Né? Às vezes não é. Mas não era nenhuma pessoa estranha. Não, olha como era a avó. Mexeu demais porque mudou a rotina. A mudança na rotina, às vezes, em algumas pessoas, ela agride. Sim. Até a pessoa se adaptar àquela nova rotina, é um caos dentro dela. E ela não precisa ser autista, ter TDAH, não precisa ter nada disso. Ela precisa se encontrar ali, se encaixar, se adaptar ali. Nós, adultas, quando entra uma turma nova para nós, muda o ano, não é uma tensão. Você não sabe o que vem ali, né?
Não. O pacotinho que está recebendo, né? A gente fica com friozinho na barriga, pelo amor de Deus. É tudo novo. Pode ter mais de 40 anos de sala de aula, como eu cheguei a ter 42 anos de sala de aula. Cada ano é um ano, cada sala de aula é uma sala de aula diferente. Eu tenho que me adaptar a esses alunos. Não são só os alunos que vão se adaptar a mim, eu preciso me adaptar a eles. Porque cada turma tem um jeito, cada turma tem uma característica, cada aluno é um aluno. E a gente está perdendo, por conta de celular e tecnologia, muito essa noção de é cada um. Né? Não é massinha, tudo amontado. Quando criança de educação infantil pega todas as cores e amontoa tudo. Isso. Não, uma turma não é esse amontoado, sabe? Cada pessoa é uma pessoa e a gente tem que aprender a olhar isso. Mas como que eu aprendo a olhar isso? Quando eu aprendo a olhar para mim. Né? Eu só sou capaz de amar aquilo que eu conheço. Então eu só sou capaz de me amar se eu me conhecer. Como pessoa e como organismo vivo. Né? Eu sou corpo e alma. E só vou amar o outro, compreender o outro a partir do momento que eu o conhecer. E na sala de aula, você conseguir olhar o aluno, mesmo com uma turma de 30, 40 alunos, faz a diferença. Por que tem professores que os alunos amam? E por que tem professores que têm dificuldade de se relacionar com os alunos? Porque tem que olhar, o aluno percebe se você está olhando para ele, se você o vê dentro de sala. Eu não conseguia decorar todos os nomes de imediato, mas eu falava isso. Então ele sabia que era uma dificuldade minha e ia ajudando a decorar, entendeu? Eu pedia, eu vou fazer a chamada. Aí vocês, porque eu tenho que decorar o nome ligando o nome ao rostinho. Aí eles todos felizes. Porque você não decora de uma vez só, mas você explica. Então você está mostrando respeito ao outro. Quando o professor faz isso, a turma ajuda, colabora, até... reage de outra forma. Exatamente. Né? E aí você fica acha que essa questão do olhar para o indivíduo também está mudando em relação à medicina? Você acha que a gente está vendo menos doenças e mais pessoas? Olha, tem um grupo que sim, Sandra. Um grupo de médicos, sim. Eu consegui entrar num grupo de médicos que eles têm essa visão holística, né? Olham a pessoa individualmente e como um todo. Porque eu brinco muito com um filósofo Kant, que ele dizia que o cérebro eram umas caixinhas, ele dava o exemplo de vasos comunicantes. E aí aqui era de matemática, aqui era caixinha de não sei o quê, caixinha, e tinha aquela comunicação. Encheu uma, passa para outra. Não, nós não somos essas caixinhas nem essas gavetinhas, nós somos um todo. Por isso a emoção atua diretamente no funcionamento do cérebro, que vai mandar os sinais para o funcionamento do organismo como um todo. Mesmo lá do tempo de Platão, Heráclito, pai da medicina, não é ele? Isso. Ele já dizia isso. Aristóteles e todos os outros que eu não lembro o nome, já diziam isso. Nós somos um todo. O universo é um todo. A praia é feita de grãozinhos de areia, mas a praia é um todo. E nós somos feitos de células, trilhões, mas cada célulazinha compõe o que eu sou. Eu não posso esquecer disso. Então, a medicina tem um lado que valoriza isso e tem o outro lado das especializações que o cara não quer nem saber do resto. Entendeu? Não, isso aqui é isso aqui e acabou, o resto não existe. Porque ele focou nisso e esqueceu que existe todo o resto influenciando ali em cima. São duas correntes diferentes. Eu não sou médica, mas eu procuro me olhar como um todo. Porque só assim, eu acho que agora, na minha aposentadoria, que eu parei de trabalhar fora,
eu vou conseguir levar alguma coisa ou fazer a diferença na vida de alguém, abrindo as portas para ouvir esses assuntos, como você está fazendo aqui, abrindo portas para essa discussão. Isso, para que mais pessoas também possam se interessar, procurar saber, pesquisar sobre e, quem sabe, ir no evento. Vamos reforçar. Olha, amanhã, sim, 3 horas da tarde, de 3 às 5. Por que eu falo isso? Esse espaço é um espaço gratuito que esse barzinho cede gentilmente para a gente usar e reunir ali e fazer esse bate-papo. Então, eu só posso usar de 3 às 5. Se você chegar às 5 horas, acabou. Tem que chegar às 3, porque eu vou ter que começar pontualmente às 3. Para poder dar tempo das pessoas perguntarem, conversarem com os profissionais que estarão ali para tirar suas dúvidas, para comentar, para falar sobre esses assuntos que eu, como professora de português, curiosa, fui pesquisando por conta própria. Né? Por isso eu faço questão de falar que estarão lá especialistas. Eu sou a curiosa na história. Né? Vou provocar as perguntas. A mentora do debate. Exatamente. A mediadora e mentora. Então, para você conseguir fazer uma pergunta e ter a sua resposta, você tem que chegar cedo. Eu vou estar lá anotando, vou distribuir o papelzinho, caneta, para as pessoas poderem escrever a pergunta. Como o lugar é pequeno, se não estiver tão cheio, faz oralmente, não precisa escrever. E o lugar é pequeno mesmo. E o barzinho é o Brisa. É o Brisa Bar, que fica na 7 de abril. Aqui no centro de Petrópolis. 583. É uma vilazinha, tem um café, assim, na frente, bonitinho. É uma casinha meio rosada, meio pêssego, antes da Calbem e da Pousada Dom, perto da Odim, perto da Boêmia, perto da esquina que vai para Roberto Silveira. É um local bem central. Não tem lugar para estacionar, mas aí você para o carro na Roberto Silveira, anda 10 passinhos, está lá no Brisa Bar, e lá dentro tem uma areazinha muito bacana, muito agradável, e eu conto com a sua presença, porque quanto mais gente estiver lá para discutir, mais nós vamos aprender sobre tudo isso, inclusive eu. Bom, o convite está feito, eu espero que vocês compareçam lá, que conheçam um pouquinho mais sobre esse tema. A Rosina, essa simpatia sempre. Obrigada. E eu tenho certeza que vai ser um encontro muito bacana, muito esclarecedor e, claro, com a sua presença vai ficar ainda mais rico. Então, não se esqueça, amanhã de 3 às 5, de 3 às no 5. Brisa, 7 de abril, Rosina e companhia. Rosina e companhia, falando sobre emoção, lá. Dor e saúde. Isso. Muitas dores são emocionais, São né? emocionais. Então, a dor tem que entrar. É isso. Rosina, foi um prazer te receber aqui. Adorei nosso papo. Que tenhamos outros, né? A gente tem tantos assuntos em comum. Sandra. Temos mesmo. Não é? O que falta, às vezes, é agenda, conciliar tudo. Mas a gente consegue. No próximo, a gente vai falar sobre literatura, porque a gente está devendo esse papo uma para outra. Né? Estamos mesmo. Vamos sim. Mas já está feito o convite. E já está. E você aí de casa, não perca o programa da Rosina, que vai ao ar no domingo, né, Rosina? Isso, e estou lançando um concurso de narrativas. Gratuito, a participação é gratuita. Depois, quando eu fizer a coletânea e você quiser participar, aí você paga quantos exemplares você quiser adquirir. Mas para participar do concurso é gratuito. Quem quiser informações, tudo. Como é que a gente faz? Então, pelo meu WhatsApp, DDD 24 992 950031, e a partir do dia 1º está no Facebook, Rosina Bezerra de Melo, Rosina de AZ e Elos Clube de Petrópolis, o regulamento, tudo que você precisa saber. A inscrição começa dia 1º e vai até dia 31 de outubro. O mês certinho. Tem um prazo bom. Ai, que maravilha. Com toda a instrução para você contar a sua melhor história. Ai, que máximo. Adorei também saber essa novidade aí. Estamos torcendo para sair uma coletânea bem bacana para a gente vir divulgar aqui. Vamos sim. Rosina, muito obrigada. Que ocorra tudo bem lá amanhã e também em todas essas empreitadas aí que você está tomando à frente, tocando através do Elos Clube.
e aqui também na TVC fazendo um trabalho lindo. Obrigada. Só tenho a agradecer a você e você de casa não perca aí a oportunidade de estar pertinho da Rosina e conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão bacana. Estamos esperando você amanhã às 3 da tarde. Rosina, um abraço, tudo de bom e volte outras vezes. Obrigada, Sandra, muito obrigada mesmo. Voltarei. E você não saia daí porque tem mais cultura na TVC. O tom confessional e autobiográfico na Epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E chegou o momento de conhecer mais um grande autor brasileiro. É hora de mais um Trilhas Literárias. O nosso homenageado de hoje foi um escritor brasileiro que se destacou na segunda geração do realismo no Brasil. Ele desenvolveu também atividades como pintor e gravador. Estamos falando de Cornélio Pena. Cornélio Oliveira Pena nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no dia 20 de fevereiro de 1896. Tinha 1 ano quando a família se transferiu para Itabira do Mato Dentro, em Minas Gerais, terra da família de seu pai. Foi daí que surgiu o apelido, o Itabirano de Petrópolis. No ano seguinte, ele ficou órfão de pai e, com a mãe, além dos seus irmãos, ele mudou-se para São Paulo. Em 1900, retornou para Itabira, onde ficou durante 1 ano, época de grande importância para seus futuros romances. Em 1901, seguiu com a família para a cidade de Campinas, onde sofreu um acidente e perdeu a visão direita. Depois de fazer o primário em várias escolas, em 1910, ingressou no ginásio Culto à Ciência. Nessa época, despertou seu interesse pela literatura e pela pintura. Em 1913, seguiu para a capital paulista e, em 1914, ingressou na Faculdade de Direito, período em que escreveu os seus primeiros ensaios literários, publicados em O Floreal. Em 1919, Cornélio Pena se forma em Direito e, em seguida, vem morar no Rio de Janeiro, onde começou a trabalhar na imprensa. Logo depois, ele conseguiu um emprego público, mas o abandonou em 1941. A carreira como pintor. Em 1920, Cornélio Pena iniciou sua carreira de pintor. Ao realizar sua primeira exposição, chegou a alcançar certa projeção. Ele desenvolveu atividades de gravador, ilustrador e desenhista, trabalhando para diversos jornais. Em 1935, encerra a carreira de pintor por considerar seus trabalhos apenas uma literatura desenhada. A carreira literária. Ainda em 1935, Cornélio Pena publicou seu primeiro romance, Fronteira, que tem como ambiente a cidade de Itabira do Mato Dentro, onde aparecem os cenários e a atmosfera da Cidade do Ferro, com suas ladeiras e casarios antigos. Profundamente introspectivo, tudo no romance decorre na fronteira entre o sonho e a realidade, entre o passado e o presente, entre o natural e o sobrenatural, entre a lucidez e a loucura. Dentro da mesma corrente do primeiro romance, Cornélio Pena escreveu mais 3 romances de ficção, 2 romances de Nico Horta, de 1938, Repouso, de 1948, e A Menina Morta, de 1954. A Menina Morta foi o mais importante de seus romances e por ele recebeu o prêmio Carmen Dolores Barbosa de São Paulo. O enredo se passa em uma fazenda do estado do Rio, no tempo da escravidão. Cornélio começa a despertar o interesse do leitor, já que a obra foi considerada
um dos melhores romances já escritos no Brasil. Como os personagens de seus próprios livros, Cornélio Pena era um homem de temperamento estranho e amigo da solidão. Em 1943, casou-se com Maria Odília e não deixou filhos. Com o tempo, Cornélio afastou-se do ambiente literário, vivendo cada vez mais dentro do seu próprio mundo. O autor faleceu aqui em Petrópolis no dia 12 de fevereiro de 1958. Em 58, inclusive, sua obra foi reunida em Romances Completos de Cornélio Pena, junto com os fragmentos do romance inacabado Alma Branca e um caderno de reprodução de suas pinturas e outros desenhos. E chegou o momento de ler um trechinho do pensamento desse grande autor. No mais extremo limite, começamos a ser realmente mais do que homens. Eu caminho no terreno dilatado, onde sou ao mesmo tempo meu ser reconhecido e meu ser sem fronteiras, portanto, meu ser sem tempo. Cornélio Pena. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre esse autor ainda tão desconhecido do grande público, mas com um conteúdo riquíssimo, que vale muito a pena ler e descobrir. E você, quem gostaria de ver por aqui? Semana que vem eu espero você para mais um Trilhas Literárias. Até lá! E assim vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelas mensagens nas redes sociais, pela audiência. Temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá, tchau, tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.